Hoje nós vamos voltar a estudar sobre os tipos de sujeito, né? Que a gente já viu lá na nossa gramática, que existem mais de um tipo de sujeito. Existe o sujeito simples, o composto, o desinicial, o oculto e a oração sem sujeito. Tá certo? Vamos lá. É só um minuto, tá, gente? Vou só tomar uma água. Ligo já a câmera. Enquanto isso, vão abrindo o livro de vocês, tá? Por favor. Ai, minha garganta tá coçando. Por causa que eu falei muito na aula do nono ano. Sim, João Mariano. Você percebeu, né? Bem observador. Estou em um ambiente diferente, tá? Não estou no ambiente que vocês me veem todos os dias. Obrigada, Bia. Só um minuto, tá, gente? Vão abrindo aí o livro de vocês na página 225, gente, por favor. Né? Sobre o sujeito indeterminado. Pronto? Vamos lá, página 225. Ontem nós fizemos a leitura da tirinha, certo? Parabéns, Larissa, seu aniversário. Que Deus lhe abençoe, tá certo? E conceda muitos anos de vida. Vamos lá. Nós lemos, né, a tirinha e agora, gente, a gente tem algumas perguntas aí na página 225 sobre a tirinha. Vou reler a tirinha, tá certo? Já foi lida, mas eu vou fazer a releitura, tá certo? Da tirinha. Nós falamos muito ontem sobre o quê, pessoal? Vocês lembram? Sobre o preconceito, né? Sobre o preconceito linguístico, né? Vamos lá. Vamos às perguntas, né? No quadrinho, se eu não me engano, foi a Raíssa que fez a leitura, né? Coxinha, você não pode falar desse modo. É errado dizer praca, peixe, pescar. Por que, professora Norma? Porque podem vê-lo com preconceito. A senhora tem preconceito? Claro que não, coxinha. Só que você é pobre e fala tudo errado. Parece que é índio. Então a gente falou, né, que essa tirinha, ela tem tudo a ver com o preconceito, certo? Com o preconceito linguístico. Aí vamos aí para a primeira pergunta que tem na página 225. Quem é que pode fazer aí a leitura, pessoal, dessas perguntas? Vamos lá? Quem é que pode ler as perguntas na página 225? Pode sim, Maria Isabel. Por favor, amor, leia. Tá me escutando, tia? Estou, amor, pode falar. As perguntas é só até 3, né? Isso. Pode ler. Aí você não vai ler as 3, tá certo? De uma vez, você vai ler a 1, nós vamos discutir um pouco, depois a 2 e assim sucessivamente. Pode ler a primeira. Ok. Primeiro, no primeiro quadrinho, a professora coordena a forma de falar do aluno. Discuta com seus colegas e o professor. Esse posicionamento, ela está certa? E aí, pessoal, a professora diz o quê? Né, com o aluno. No último quadrinho, ela diz assim, o aluno pergunta se ela tem preconceito, né? E ela diz, claro que não. Só que você é pobre e fala tudo errado. Parece que é índio.
Vocês acham que o posicionamento da professora aí nessa tirinha está correto em relação ao aluno ou não? E por quê? A Lara colocou aí que ela foi bastante responsável, né? Tanto profissionalmente como pessoa. Pessoal, vocês também podem usar o microfone, tá certo? Para falarem. O que mais, gente? Além da Lara? Muito bem, Lara. O que é que vocês acham? Por exemplo, né? Eu sou professora de português, certo? E tenho que ensinar vocês a gramática normativa. Mas, porque eu sou professora de português e tenho que ensinar para vocês a gramática normativa, eu posso dizer que a forma que vocês falam é errada, ou até eu mesma, né? Porque eu também uso variação linguística no meu dia a dia. Eu falo com variação linguística. E aí? Com certeza, Maria Isabel. E a gente sabe que existe uma coisinha chamada gramática de usos, né? Não sei se vocês sabem que tem esse nome. Mas essa gramática de usos é o quê? A forma como a gente se comunica com os nossos pais, com os nossos amigos, na nossa casa, no nosso dia a dia, né? Então, exatamente, Isabela, ela está julgando o aluno pela forma de falar. E ela tem direito de fazer isso? Não tem. Ela pode ensinar, claro, né? Gramaticalmente, mas respeitando a forma que o aluno fala, o meio que o aluno vive, né? E as expressões que ele usa. A Maria colocou. Muito bem. Quando ela chama ele, diz que ele é pobre, fala tudo errado, ela está humilhando o aluno e ela está tendo preconceito com outras pessoas também, gente. Com quem é que ela está tendo preconceito aí? Além de ter preconceito com esse aluno. Né? Com os pobres e com outros. Exatamente. Com quem mais? Exatamente, ela está tendo preconceito com os índios, né? Com os indígenas. Por que ela diz que o menino parece índio? Como se os índios falassem errado. E, obviamente, os índios não falam errado. Os índios têm a sua própria cultura, a sua própria língua. E tudo isso se aplica, né, ao preconceito linguístico que nós discutimos bastante ontem, foi muito interessante. Quadrinho 2. Isabelle, pode ler. 2. No último quadrinho, a professora afirma que não tem preconceito. Isso é verdade? E aí, pessoal? Ela diz que não tem preconceito, mas a fala dela confirma que ela não tem preconceito ou a fala dela confirma que ela é uma pessoa preconceituosa? Verdade, Raíssa, com certeza. Né? A Júlia colocou aí que que ela não afirma isso, né? Pelo contrário, ela tem preconceito porque ela foi muito irresponsável ao julgar o aluno, né? E também os índios. Aí a Raíssa colocou que ela foi preconceituosa e rígida, pois ela deveria saber que não existe erro linguístico, né? E sim uma variação. Além de julgá-lo na língua, julgou o aluno pela classe social e ainda julgou os índios, né? Como a gente já havia falado. Exatamente, Raíssa. Exatamente, Isabelle, né? Ela demonstra julgar o aluno pela forma como ele se comunicou, como a forma que ele fala. Exatamente. Isso mesmo, Maria. Exatamente. 225, Paulo Vitor. Terceira questão. Nesse contexto, é possível determinar qual é o sujeito da forma verbal? Podem? E aí, pessoal, tem como a gente saber quem é o sujeito? Sim ou não? O que vocês acham? Procurem aí. Deixem para colocar o número, tá? Só no final da aula, gente, porque eu ainda não estou anotando, certo? E aí? Quando ela diz assim, ó, porque podem vê-lo com preconceito. Tem como saber? Não, né? Então a gente diz que esse sujeito aí é um sujeito indeterminado, ok?
Vamos lá, né? Quem é que pode continuar aí a leitura, gente? Ou vai continuar, Isabelle? Vamos lá? Pode continuar. Muitas vezes preferimos... Calma aí. Muitas vezes preferimos enunciados em que o sujeito não pode ser determinado, como em porque podem vê-lo como preconceito. A indeterminação do sujeito pode acontecer por várias razões. Uma delas é a que ocorre na tirinha. Se deve ao fato da professora não querer identificar as pessoas que olhariam a fala do menino de maneira preconceituosa, inclusive ela. Outra razão, certamente a mais comum, ocorre quando não sabemos realmente quem é o ser e quem é o ser a quem o sujeito da oração se refere, ou seja, o ser de quem se fala é desconhecido. Por exemplo, bateram na porta ontem de madrugada. Chamaram você na secretaria da escola. Roubaram o meu carro. Muito bem. Então, aí são os exemplos de sujeito indeterminado, né? Pessoal, quando ele coloca aí, pode sim, Raíssa, tá na outra página. Quando ele diz aí, ó, bateram na porta ontem de madrugada, chamaram você na secretaria da escola e roubaram o meu carro. A gente sabe que alguém bateu na porta, que alguém chamou aí a pessoa na secretaria e que alguém roubou o carro. Mas a gente consegue identificar quem? Não consegue, né? Então, nesse caso aí, a gente chama esse sujeito de indeterminado. Percebam, pessoal, que esses verbos, vocês percebem que todos estão na terceira pessoa do plural, ficaria mais ou menos assim, ó. Não fica assim, tá? É só um exemplo para vocês entenderem. Eles bateram, eles chamaram, eles roubaram. É como se todos, é como não. Os verbos todos estão na terceira pessoa do plural. Mas a gente não consegue identificar quem são as pessoas aí que fazem, né, essa ação, que praticam essa ação. Então, o sujeito é chamado de indeterminado, certo? Aí, vamos lá, Raíssa. A senhora está me escutando? Sim, amor, pode ler. Só um minuto, tia. Ok. Outra razão muito comum para o falante indeterminar o sujeito é a necessidade de não ser responsabilizado por declarações feitas por outros, conhecidos ou não. É o que acontece, por exemplo, em boatos fofocas. Disseram que ela saiu do emprego semana passada. Eu não concordo, sabe, mas disseram que você é chato. Estão falando por aí que você ganhou na loteria. Observe que a indeterminação do sujeito, nesses casos, é identificada formalmente de duas maneiras. Primeiro, nenhum termo da oração pode funcionar como sujeito determinado à flexão verbal. Segundo, uma consequência, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Assim, em todos esses casos, é sabido que o sujeito existe, mas sua identidade não pode ser determinada. Essa distinção é importante, porque muitas vezes o papel do sujeito é ocupado por expressões de sentido genérico, indefinido. Muitas pessoas, todo mundo, muita gente, por serem identificados na oração e determinarem a flexão do verbo, essas expressões funcionam como sujeito determinado, simples em frases como: muitas pessoas parcelaram as compras no Natal. Todo mundo sabe que ele vai jogar no Flamengo. Muita gente desconfia de que o inverno será rigoroso. Alguém sabe onde deixei minha chave? Algum aluno conseguiu tirar nota boa? Gente, essa parte que a Raíssa leu é super importante, tá certo? Para que vocês entendam uma coisa, né? Eu percebi isso na gramática, é que muitos de vocês tiveram dúvidas em relação a isso. Por exemplo, acham que o sujeito é indeterminado quando eu não consigo saber o nome, né, certinho. Mas, por exemplo, gente, essas frases aí, muitas pessoas parcelam as compras no Natal. Quando a gente diz muitas pessoas,
Realmente, a gente não sabe quem são essas muitas pessoas, mas a gente sabe que foram muitas, né? Porém, nesse caso aí, dessas frases, a gente não considera isso aí como sujeito indeterminado, tá certo? A gente considera isso aí como o quê? Como sujeito simples. O sujeito é indeterminado, certo? Quando ele está na terceira pessoa. Isso, Raíssa. O sujeito só é considerado indeterminado quando o verbo está na terceira pessoa do plural, ou seja, falaram, disseram, contaram, bateram. Percebam que todos estão na terceira pessoa, né, do plural. Então, nesses casos, a gente chama de sujeito indeterminado. Mas se eu colocar na prova, por exemplo, alguém foi embora cedo. O sujeito aí vai ser qual, pessoal? Sujeito simples. E qual é o sujeito? Alguém. Entenderam? Por que é interessante falar isso para vocês? Porque muita gente pode se confundir, tá certo? Se confundir como, tia? Achando que isso é sujeito indeterminado, né? Como muitos de vocês se confundiram quando a gente estava estudando isso na gramática. E não é o caso, tá certo? Então, eu quero que vocês guardem essa informação, tá certo? O sujeito é indeterminado quando ele está na terceira pessoa do plural, né? O verbo, no caso. Certo? Paulo vai dar a explicação, meu amor. Na página 226, tá? Não é atividade. Entenderam, né, pessoal? Essa diferença aí? Quando vocês verem frases desse tipo, alguém, muita gente, várias pessoas, né? Não é sujeito indeterminado, é sujeito simples, certo? Agora, se eu digo assim, falaram mal de você, né? Falaram mal de você. O sujeito aí é o quê, pessoal? Falaram mal de você. Falaram mal de você. É sujeito. Não, a gente não pode dizer que é nenhum, porque se a gente disser que é nenhum, tá certo, Raíssa? A gente vai estar dizendo que a oração não tem sujeito, tá certo? Não, Pablo, não é você. Tem que prestar atenção no início da frase, amor. A frase começa assim: falaram mal de você. Já começa com o verbo, tá certo? A frase já começa com o verbo, e na terceira pessoa do plural, né? Que é falaram. Então, nesse caso, é sujeito indeterminado, certo? Sempre que a oração aí começar com o sujeito. Outra coisa interessante: o falaram não vai ser o sujeito, tá certo? O nome é sujeito indeterminado porque a gente não consegue determinar, ou seja, a gente não consegue dizer. Então, se tiver isso numa prova, vocês vão colocar apenas sujeito indeterminado, certo? Não, gente, na oração, quando a oração tem sujeito indeterminado, não adianta vocês tentarem colocar, né, adivinhar aí um sujeito. Não tem. Certo? Na verdade, tem o sujeito, mas ele não é identificado. Entendeu? Então, se eu digo que a oração o sujeito daquela oração é indeterminado, a resposta é só essa, indeterminado. Certo? Não vão dizer é indeterminado e é você. Por quê? Porque se no caso o sujeito fosse você, o sujeito seria simples, né? Porque tem na frase o sujeito é indeterminado justamente por não aparecer na oração. Entenderam? Eu não quero que vocês confundam isso, então, se tiver alguma dúvida, perguntem agora. Certo? Pode ler, Maria. Eu espero que tenha ficado claro, tá bom, gente? Se o sujeito é indeterminado, ninguém vai tentar buscar um sujeito na frase, né? O nome já está dizendo tudo. Indeterminado, a gente não consegue determinar, a gente não consegue dizer qual é o sujeito, tá bom? Vamos lá, agora vamos para a oração sem sujeito.
A senhora está me ouvindo? Estou, Maria, mas só um minuto, tá? O Pablo tem uma dúvida. E eu acredito que outras pessoas também. Vamos lá, Pablo. É, eu queria que você dissesse o que você não entendeu. Não entendeu o sujeito indeterminado, Pablo? Pronto, ó. Vou te dar um exemplo de uma frase, de duas frases, tá? A primeira frase, Pablo, que eu vou te dizer, eu vou dizer para vocês todos, né, que também ainda não entenderam, vou dizer a frase. Muitas pessoas, né, estão andando sem máscaras. Vou usar o nosso momento para tirar um exemplo, né? Muitas pessoas estão andando sem máscara. Certo? Nessa frase, Pablo e os colegas também. Vocês conseguem identificar o sujeito? Qual é o sujeito dessa frase? Muitas pessoas estão andando sem máscara. Nesse caso, é isso que eu quero que vocês entendam. Tá vendo como não é só o Pablo que está com dúvida, gente. Muita gente tem dúvidas. Né? Muita gente tem dúvida. No caso, não é indeterminado. No caso, é muitas pessoas. Ah, tia, mas como é que a gente vai saber quem é essas pessoas? Gente, eu quero que vocês entendam que não é assim, tá certo? Não importa quem é as pessoas, o importante é que está escrito na frase, né? Essa palavrinha, essas duas palavrinhas. Muitas pessoas. Nesse caso aí, o sujeito é pessoas, tá certo? O sujeito indeterminado, ele não vem dizendo na frase nada, nenhuma informação sobre o sujeito. Quando eu digo assim, assaltaram o banco, né? Assaltaram o banco. Qual é o sujeito aí? Que tipo de sujeito é esse? Assaltaram o banco. Me digam aí o que vocês acham. Indeterminado. Muito bem. Por que é indeterminado? Porque eu estou dizendo que assaltaram o banco, mas eu estou dizendo na frase. Na frase, tem algum sujeito? Não tem. Por quê? Percebam que a frase inicia logo com um verbo, gente. Certo? E o verbo não vai ser o sujeito, tá bom? O sujeito é indeterminado. Mais uma vez, quando o sujeito for indeterminado, não tentem encontrar na oração o sujeito. Basta dizer que é indeterminado. Tem o sujeito, certo? Mas ele não está escrito ali na frase. Agora, quando eu digo alguém assaltou o banco, qual é o sujeito dessa frase? Alguém, certo? Por que não é indeterminado? Porque está escrito na frase que foi alguém, tá certo? Está escrito na frase o sujeito, certo? É sujeito simples. Iniciou com o verbo, não tem o sujeito na frase, não tem escrito sujeito indeterminado, certo? Entenderam agora? Isso, Bia. Seria o sujeito, alguém, o sujeito simples, né? Muito bem. Perfeito. Agora vamos aí para a oração sem sujeito, né? Eu também quero que vocês prestem atenção para que não se confundam entre o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Por quê? Porque no sujeito indeterminado, gente, existe sujeito, entendeu? Mas a gente não consegue identificar. Já na oração sem sujeito é porque realmente não existe, certo? Vamos lá, pode começar, Maria. Oração sem sujeito. Como vimos, os verbos se flexionam. Maria? Meus amigos e minha família são fundamentais para mim. Nesse enunciado, temos um sujeito composto que apresenta os traços de terceira pessoa do plural, eles. Nesse caso, dizemos que o verbo ser é pessoal, pois apresenta sujeito. Veja outro exemplo. Trabalhamos juntos desde 2005. Agora, analisando a desinência verbal, identificamos que, nessa oração,
Temos o sujeito desinicial, com traços de primeira pessoa do plural. Nós, sujeito desinicial, trabalhamos juntos desde 2005. Assim, por apresentar sujeito. Desculpa. Sem problema. Assim, por apresentar sujeito, o verbo trabalhar também é pessoal. Por outro lado, existem verbos que empregamos literalmente, não admitem sujeito, por isso são chamados de impessoais. Observe, choveu ontem. Desculpa, novamente. Nesse caso, nenhum termo disponível na nossa língua poderia ocupar a função de sujeito nesse enunciado. Assim, o sujeito do verbo chover não é indeterminado. Ele simplesmente não existe. Isso acontece com os verbos impessoais, que ficam sempre na terceira pessoa do singular, ele. Veja alguns exemplos de verbos impessoais. Os verbos que denotam fenômenos atmosféricos ou cósmicos, como chover, trovejar, relampear, nevar, ventar e gear. Nevou no Rio Grande do Sul. Oração sem sujeito. Haver e ser sem oração equivalentes às construídas com existir. Há bons restaurantes aqui. Era uma verdadeira multidão. Haver, ter, fazer e ser, nas indicações de tempo. Faz 20 anos que estamos juntos. Há 20 anos estamos juntos. Era 4 horas da tarde. Passa mais de exprimindo o tempo. Passava das 4 horas da manhã. Muito bem. Pessoal, vamos lá, né? Qual a diferença do sujeito indeterminado e da oração sem sujeito? É como eu falei para vocês, né? A oração, o sujeito indeterminado, ele existe, mas a gente não consegue identificar, né? Porque mas a gente sabe que o verbo está na terceira pessoa do plural, certo? Porém, no sujeito, na oração sem sujeito, é quando realmente a minha oração não tem sujeito. Quando, por exemplo, eu tenho uma frase que diz assim: choveu a noite inteira, certo? Choveu a noite inteira. Eu tenho como encontrar o verbo, o sujeito nessa oração. Qual seria o sujeito, né, da palavra choveu? Seria choveu? Não tem como, né? Porque choveu não existe. Eu choveu, tu choveu, nós choveu, vós chovemos. Não existe, né? Conjugação para chover, certo? A minha também, Maria. Mesma coisa. Então, gente, não tem como a gente conjugar esse verbo aí, né? Que é um fenômeno da natureza. Então, se não tem como a gente conjugar o verbo, né? Eu chamo esse verbo aí de impessoal, tá certo? Então, mas tem outros casos onde eu também encontro oração sem sujeito. Observem aí no livro de vocês. Nessa frase aí, gente, há bons restaurantes aqui. Normalmente, obrigada, Bia. Normalmente, a pessoa acha que o sujeito dessa oração é o quê, pessoal? Preste atenção na frase. Há bons restaurantes aqui. Nesse caso, a gente poderia achar que o sujeito é o quê? Normalmente, talvez, né? Geralmente, a pessoa vai achar que o sujeito aí é restaurantes. Mas, no caso, vocês percebam aí que a frase começa com a, né? No sentido de existir. Então, quando vocês tiverem essa palavrinha, né? O a, h, né? Com sentido de existir, essa oração, quando iniciar com esse h, a, né? Com essa intenção aí de demonstrar, né, o sentido de existir, já saibam que essa oração não tem sujeito, tá certo? É uma oração sem sujeito. É o mesmo caso dos exemplos abaixo. Por exemplo, faz 10 anos que me mudei.
A minha frase começou aí com que verbo? Com o verbo fazer, né? Também no sentido de tempo. Faz 10 anos que me mudei. Nesse caso, oração também sem sujeito, certo? E no último caso, né? Quando esse verbo aí passar, está como tempo, né? Passava das 5 da tarde. Oração sem sujeito. Tá certo? Então, todos esses exemplos aí são de oração sem sujeito. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá observar, vamos lá ver se vocês realmente aprenderam, certo? Frase que eu tenho para vocês vamos lá. Pronto. Na oração sem sujeito, Bia, tem aí os exemplos, tá certo? Por exemplo, quando tem o fenômeno da natureza, né? Que são os verbos que são fenômenos da natureza. Relampeou. Deixa eu pensar aqui em uma frase. Que tem um fenômeno da natureza. Trovejou a noite inteira. A minha frase começa aí com um verbo, né? E esse verbo está exprimindo um fenômeno da natureza, né? Que é o verbo trovejar. Nesse caso, eu digo que a oração não tem sujeito. Por quê? Porque o verbo trovejar, né, que é um fenômeno da natureza, eu chamo ele de impessoal. Como assim, tia? Porque é um verbo que ele não pode ser conjugado. Conjugado como? Com eu, com os pronomes, né? Pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tem como a gente conjugar esse verbo trovejar? Eu trovejo, tu trovejas. Existe isso, gente? Não existe, tá certo? Se não existe isso, o verbo é impessoal. Se o verbo é impessoal, não tem como ser conjugado, eu chamo essa oração aí de oração sem sujeito, certo? Quando eu tenho o a, né, com a ideia de existir, há muitas pessoas boas nessa sala, por exemplo. Você vai achar, geralmente a pessoa vai achar que o sujeito é pessoas, né? Se eu disser assim, há pessoas muito boas nessa sala. Porém, perceba isso, Bia. Porém, né, está dizendo o quê? É como se eu estivesse dizendo assim, existe, né, muitas pessoas nessa sala. Há muitas pessoas nessa sala, muitas pessoas boas nessa sala. Quando minha frase começa com esse há, no sentido de existir, eu também digo que a minha oração não tem sujeito, certo? Outro caso, quando eu digo assim, faz 10 anos que não vejo meu irmão. Essa oração também não tem sujeito, tá certo? Porque começa aí com o verbo faz, no tempo, né? Dando ideia de tempo passado, né? Nesse caso também não tem sujeito. Então, em todos esses casos, não tem sujeito. Entendeu, Bia? Ótimo. Pessoal, a atividade de casa vai ser página 228, tá certo? Até a página 230. Não, até a página 231, certo? 228 a 231 vai ser a atividade de vocês de casa. Coloquem o número de vocês no chat, juntamente com a turma, tá certo? E tenham uma boa tarde, gente. Beijo, se cuidem e fiquem com Deus. Até amanhã. Não esqueçam de deixar o número de vocês aí, tá? Para que vocês não fiquem com falta.